começando aqui o nosso boletim informativo desta manhã de quarta-feira, falando sobre a série de medidas do governo conhecida como o pacote de bondades adotada pelo presidente Bolsonaro em busca da reeleição, vai obrigar quem estiver no governo em 2023 a fazer um ajuste fiscal logo no início do mandato, Caféu. Se não fizer o ajuste, o presidente terá que acabar com o teto de gastos ou afrouxar as regras fiscais, o que dará uma sinalização negativa para o mercado financeiro. Desde o final do ano passado, Bolsonaro tem lançado medidas a fim de recuperar a imagem junto ao eleitorado e melhorar a competitividade na disputa eleitoral. Nesse período, Bolsonaro lançou o Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família, passando o custo do programa de 35 bilhões para mais de 90 bilhões de reais. Decidiu reduzir o IPI em 25%, cujo impacto fiscal é cerca de 20 bilhões de reais, e autorizou o saque extra de R$1.000 do FGTS para trabalhadores. E ainda estão no forno, as outras ações, o reajuste para servidores e a correção da tabela de imposto de renda da pessoa física. Só que essas medidas esbarram em resistências no funcionalismo público e na cúpula do governo. No caso do reajuste dos servidores, o governo quer dar um reajuste de 5% de forma linear para todos os funcionários. As categorias não aceitam e dizem que é pouco. O custo seria de quase 6 bilhões de reais neste ano. E os agentes de segurança pública reclamam que a promessa de Bolsonaro era fazer uma reestruturação dessas carreiras, ou seja, a Polícia Federal, a Rodoviária Federal, no caso, e os agentes penitenciários. Essas categorias ameaçam romper com o governo Bolsonaro se a promessa não for cumprida. O custo seria aí de quase 2 bilhões de reais. Ao todo, economistas calculam que o pacote de bondades do governo, se for totalmente implementado, pode gerar um custo extra para os cofres públicos de 160 bilhões de reais até 200 bilhões de reais, com efeitos no orçamento da União deste e do próximo ano. Ou seja, o próximo presidente já assumiria, podendo ser o próprio Bolsonaro, com uma conta a pagar, sendo obrigado a fazer um ajuste fiscal com corte de despesas ou aumento de impostos, ou então acabar com o teto dos gastos públicos e afrouxar as regras fiscais. Neste caso, a sinalização para o mercado seria negativa, levando a pressões inflacionárias, aumento de juros e crescimento baixo no próximo ano e já no início do mandato do novo presidente eleito. É já uma discussão entre os pré-candidatos de se propor uma mudança na regra de teto de gastos, mas para evitar repercussões negativas, eles precisam propor uma âncora fiscal no lugar. Vamos por parte aqui. Naturalmente, isso aqui nós tiramos de outras fontes, e há algumas inconsistências nesse raciocínio. Por exemplo, o Auxílio Brasil foi uma negociação em relação aos precatórios, ou seja, o dinheiro saiu de uma outra fonte e, portanto, sem impacto fiscal no orçamento. A redução do IPI, sim, mas para esse ano o governo previu um déficit de 139 bilhões e a projeção que ele seja menos de 100 bilhões, então tem margem para isso. E o dinheiro do Fundo de Garantia é do trabalhador, não tem nada a ver com o orçamento da União. O reajuste dos servidores, esse sim, se você trabalhar forte vai dar problema, como a correção da tabela do imposto de renda. No caso do IPI, dá para revogar isso até o fim do ano. No caso do do Auxílio Brasil, a fonte já está definida. Eu não vejo que seja tão traumática a questão fiscal para o ano que vem. De qualquer maneira, temos que redobrar a atenção. Em ano de eleição, nem tudo pode. Cuidado com o uso da máquina pública para vantagem pessoal. Falando nesse reajuste, viu, Caféu, o governo do presidente Bolsonaro sofreu um choque de realidade na noite desta segunda-feira. Em uma reunião com o ministro da Justiça, Anderson Torres, representantes de 7 associações da classe da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e do Departamento Penitenciário Nacional manifestaram insatisfação com a proposta de reajuste de 5% para todo o serviço público e cobraram do Planalto uma atenção especial para as categorias que integram a base de apoio da gestão federal. É bizarro, o clima foi tenso e a agenda inconclusiva. Deputados governistas que participaram do encontro afirmaram que Bolsonaro e seus auxiliares vão precisar ter jogo de cintura para evitar a explosão do que classificaram como barril de pólvora. Abre aspas então aí, olha, não avançou nada, nadinha.
Foi dessa forma que um deputado da bancada da Bala resumiu a reunião. De acordo com relatos feitos, os representantes da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal disseram ao ministro da Justiça que, ao propor um reajuste linear de 5% para todo o funcionalismo público e deixar em segundo plano a ideia de reestruturação das carreiras policiais, o governo daria um tiro no pé por igualar os desiguais. Anderson Torres, por sua vez, afirmou que não há nada definido e que o governo Bolsonaro não desistiu da reformulação. Polícia Federal de carreira, Torres foi escalado pelo Planalto para tentar aplacar e amainar, aproximar e tentar reduzir a crise. Na tarde desta terça-feira, a Federação Nacional dos Policiais se manifestou sobre a crise. A reunião, abre aspas então aqui para a nota da federação, a reunião dos parlamentares da bancada da Segurança Pública com o governo federal não trouxe avanços positivos e os policiais querem uma proposta concreta. Até agora o que temos são promessas não cumpridas e notícias divulgadas pela mídia, diz o Marcos Firme, que é o presidente do órgão, em uma nota divulgada à imprensa. Olha só, o impasse envolvendo o reajuste dos servidores preocupa o governo, em especial integrantes do Ministério da Economia. E há uma razão para isso. Os policiais tinham a promessa de ter 1 bilhão e 700 milhões de reais no orçamento para reestruturar e dar aumento à categoria. Para contemplar todo o funcionalismo público, porém, o custo estimado é de cerca de 8 bilhões de reais. Sem espaço orçamentário suficiente, o Planalto precisará cortar de outras áreas. Essa é a ideia do teto de gastos. O teto de gastos ele nasce para que o executivo, junto com o legislativo, faça, ou ambos façam as suas escolhas. Eu só posso gastar isso. Se eu quero gastar mais com funcionalismo, eu abro mão do gasto com outras áreas. É assim que funcionaria, num processo, vamos dizer, mais democrático. Mas a pressão é muito grande. Houve a promessa para esse segmento, não vai ser vida fácil para o governo Bolsonaro, porque o descontentamento está em outras áreas. Quero lembrar que o Banco Central continua em estado de greve. Inclusive, nós não temos lá boletim focos, divulgação de indicadores como o IBCBR. E essa pressão em ano eleitoral é muito complicada. Errou feio o governo Bolsonaro por não tratar essa questão de reformulação de carreiras de certos setores, entre elas a questão ligada à segurança, nos 2 primeiros anos de governo, ou, na pior das hipóteses, o ano passado. Paga um preço por não ter levado isso no momento adequado para discussão e viabilidade. Em ano de eleição, não se discute reajuste salarial, porque contenta um, descontenta outro, e se vier uma greve geral, perde o governo. Ainda no cenário político, o presidente Jair Bolsonaro elogiou o ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, e disse nesta terça-feira que as eleições deste ano seguirão em ritmo normal. O chefe do executivo, que vinha colocando o processo eleitoral brasileiro em xeque, recuou e adotou um tom mais moderado ao falar do pleito na manhã de ontem, durante evento em homenagem ao Dia do Exército. Vamos abrir aspas aqui para o Bolsonaro. A alma da democracia repousa na tranquilidade e na transparência do sistema eleitoral. Sistema esse que deve ser cada vez mais zelado por nós. Quem dá o norte para nós são as urnas, que ali fazem surgir não só o presidente da República, bem como a composição do nosso parlamento. Não podemos jamais ter uma eleição no Brasil que sobre ela paire o manto da suspeição, afirmou Bolsonaro. E concluiu, viu, Cafeu? Todos nós somos agentes deste processo. Eu tenho certeza que as eleições do corrente ano seguirão em seu ritmo normal. Eu quero cumprimentar aqui o ministro Luiz Roberto Barroso, que, enquanto presidente do TSE, convidou as Forças Armadas, repito, convidou as Forças Armadas a participar de todo o processo eleitoral. Conhece a turma do Deixa Disso? Foi exatamente isso que fizeram. O Bolsonaro vem, de alguma maneira, crescendo na preferência popular, principalmente depois que ele passou a não ter embate, com outras instituições, de parar de falar de vacina e tudo mais. Ele passou a focar um pouco mais no seu governo e cresceu na preferência nacional. De vez em quando ele quer dar umas caneladas. Parece que o Bolsonaro acorda de manhã e fala: quem que eu vou enfrentar hoje, É um lado o ministro, outro o TSE, e agora a turma do Deixa Disso falou: Bolsonaro, baixa um pouquinho a guarda aí, vamos
tentar levar uma coisa mais amena. E acabou elogiando o Barroso, ele criticou o Barroso recentemente. Falando em Supremo, Bizarra, ontem saiu uma decisão do ministro Fachin liberando um recurso de 11 milhões de dólares que está no nome da mulher do Marcelo Odebrecht no exterior e reduziu a pena do Marcelo Odebrecht. Agora, o que chamou a atenção disso, o Bizarro, é o fato de eles dizerem que o Lula é inocente, mas o Marcelo Odebrecht, que corrompeu o próprio Lula, continuar tendo pena. Ora, se o Lula é inocente, o Marcelo Odebrecht também é inocente. Por que ele não foi liberado 100%? Sabe por quê? Porque o Lula não é inocente. Ele, na verdade, está usando do artifício de jogar os processos todos que estavam em Curitiba para Brasília e ficar postergando para ter decurso de prazo. O depoimento de Palocci apontando que Lula era o chefe da quadrilha continua nos anais, circula em rede nacional, circula em redes sociais, desculpa. E o depoimento do Marcelo também vai na mesma linha. Ele teve só a pena abrandada, mas a culpa continua. Mas, infelizmente, o Lula anda livre, leve e solto. Falando em presidente Lula, e aqui a gente comenta sobre a corrida eleitoral, Café, o ex-presidente Lula e a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, a Gleisi Hoffmann, convidaram nesta terça-feira o deputado federal Paulinho da Força para uma conversa em São Paulo, visando então conter a crise gerada pelas vaias recebidas pelo presidente do Solidariedade durante o encontro entre sindicalistas e Lula. Na ocasião, Paulinho se ressentiu por não ter sido defendido pelo pré-candidato a presidente da República e pelo ex-governador Alckmin, convidado pelo Solidariedade no início desse ano para se filiar à legenda e compor a chapa presidencial encabeçada por Lula. O desconforto com a situação foi tanto que Paulinho cancelou o evento em que sua legenda declararia apoio à postulação do petista. A situação parece ter sido revertida no dia de ontem. Segundo o parlamentar, durante a conversa, o ex-presidente e Gleisi Hoffmann deixaram claro a importância do apoio do Solidariedade e a construção de uma ampla aliança com outros partidos para as próximas eleições presidenciais. Abre aspas, com isso Lula me pediu para buscar novos apoios para juntos vencermos as eleições. Com união e diálogo, vamos lutar para recuperar o emprego e a renda do povo brasileiro. Palavras aí do Paulinho da Força, que na última segunda-feira foi sondado pelo ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que também que busca se lançar como uma opção viável para a terceira via. O gaúcho corre por fora para conquistar apoio para sua pré-candidatura preterida pela de João Dória durante as prévias tucanas. Paulinho tem se manifestado em favor de uma frente ampla que reúna partidos além da esquerda. O mal-estar foi instalado, realmente o Paulinho foi vaiado, porque ele em algum momento acabou não defendendo os trabalhadores, se colocou em oposição à questão do Lula e agora tenta uma reaproximação. Tudo para convencer os companheiros. É a política que, mais do que dinâmica, ela passa verniz, numa série de fatos, passa pano em outra. Para mim, a política é a arte do aconchavo. Em uma carta conjunta, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde pediram que o Ministério da Saúde adote o prazo de 90 dias para revogar o fim do estado de emergência motivado pela Covid-19 no país. No documento, os conselhos alertam a pasta para o risco de desassistência à população. Desculpa. Em virtude da necessária cautela com o encerramento do ESPIN sob o risco de desassistência à população, solicitamos ao Ministério da Saúde a revogação da portaria de 3 de fevereiro de 2020 e ele estabeleça um prazo de 90 dias para sua vigência, diz o documento. Tal solicitação visa ao fortalecimento da capacidade assistencial instalada em estados e municípios, bem como a adequação gradual ao novo cenário da saúde nacional. As secretarias também solicitaram que a revogação do estado de emergência seja acompanhada de medidas de transição
citando a vacinação e a elaboração de um plano de retomada capaz de definir indicadores e estratégias de controle com vigilância integrada das síndromes respiratórias. O fim do estado de emergência foi anunciado pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, no último domingo, em entrevista coletiva. Entretanto, a pasta não publicou a portaria que determinou o prazo para que as medidas adotadas no Brasil durante o período de emergência deixassem de valer. Na segunda-feira, Queiroga disse que o prazo seria de 30 a 90 dias. O estado de emergência foi decretado, lembrando aqui aos ouvintes internautas, em fevereiro de 2020 e permitiu que os estados e municípios embasassem aí suas legislações locais nele. Dentre as medidas permitidas pelo decreto estavam as que facilitavam a contratação de profissionais, compra de insumos e a permissão para descumprir as normas de responsabilidade fiscal. Resumo da ópera para ficar mais tranquilo e mais fácil para você que está nos acompanhando. O governo federal, através do Ministério da Saúde, quer tirar esse estado de emergência que permite essas compras, essa liberação e tudo mais. Os estados e municípios disseram, olha, tem muita coisa em curso, nós precisamos de pelo menos 90 dias para nos adaptar a essa nova realidade. Eu acho que é o bom senso, como o próprio ministro já disse que o prazo seria de 30 a 90 dias, chegar nos 90 dias não vai causar nenhum tipo de transtorno, nenhum tipo de problema. Tem que ouvir a base, porque é na base que a coisa acontece.